Talvez tivéssemos... Está gravando, pastora? Espera ainda, bicho. Filho, vem ali. Amém. Vamos esperar, pastora. Espere. Acertar ali. Não tá. Acho que fica. Amém. Tá gravando, sim. Tá? Aqui Glória a contando nós. Deus. Amém. Vamos imaginar. Imagine que cada ser humano tivesse como se fosse um relógio digital em cima de suas cabeças. Um relógio invisível a nós, mas que nesse relógio estivesse sendo marcado por números o seu tempo aqui na Terra. Talvez para alguns esse número seria um número muito grande, e é um número que vem regredindo segundos, minutos, horas. Talvez em cima da cabeça de alguns um número muito grande, porque existe muito tempo ainda. Talvez em cima da cabeça de outros esse relógio marcando um número pequeno, um número que já quase beira ao 000. E nessa ilustração, talvez, esse número nos mostrando o tempo de vida que temos aqui na Terra. E talvez quando esse relógio marcar esse número aqui, ó, você que nos ouve, você que nos vê pela internet, 000, acabou o tempo, acabou as chances, acabou as oportunidades, acabaram-se as chances que tínhamos de fazer algo, que nem diz nos jogos de internet, game over, acabou, o tempo se foi. Então, mas o lindo de Deus é que o Senhor não nos permite saber o quanto tempo nós temos ainda. Ninguém daqui sabe o quanto tempo tem ainda. Se esse relógio está marcando muito tempo ainda, ou se esse relógio está chegando ao finzinho e vai apontar para o 000 daqui a um tempo. Porque se nós soubéssemos quando esse tempo de vida que nós temos aqui se esgotasse, nós não viveríamos. Você já imaginou se você soubesse o tempo que os seus entes queridos, aquelas pessoas que você ama, quando seria exatamente o dia que partiriam dessa vida, ou nós mesmos partiríamos dessa vida? Se nós tivéssemos a ideia de quando seria isso, não viveríamos pensando nessa data, não produziríamos, não faríamos nada. Isso se torna uma grande surpresa, é uma grande maravilha que o Senhor criou. Sabemos que vai chegar aquele dia, mas não sabemos quando chegar. E baseado nisso, as pessoas elas fazem tantas conjecturas a respeito do que é a vida. E já no livro de Tiago, que eu pedi para deixar aberto, capítulo de número 4, Tiago 4, versículo de número 14, a palavra diz assim, Tiago 4,14, a palavra vai nos dizer: o que é a vossa vida? Começa com uma pergunta, e a resposta é: sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Você vai ouvir, talvez, se você perguntar para as pessoas aí fora, o que é a vida? Talvez eles vão usar algumas frases prontas que alguns talvez digam assim: a vida é como se fosse uma roda gigante.
Os fatos e as ocasiões da vida, ora te fazem estar em cima, ora te fazem estar embaixo. Talvez você pergunte para outra pessoa, mas o que é a vida? Talvez outros digam assim, que a vida seja como uma dança, que talvez as situações e as circunstâncias de vida te levam a ter que entrar na dança daquela situação. Outros talvez digam assim, que a vida é como se fosse uma partida de futebol. Nós estamos jogando, ora estamos de pé, ora estamos caídos, ora marcamos gol, ora sofremos gol, ora somos aplaudidos, ora somos vaiados. Mas isso é o que as pessoas dizem. Mas o que a palavra de Deus acaba de nos dizer, o que Deus diz a respeito da nossa vida, é que ela é frágil e ela é passageira. A nossa vida é frágil e passageira, e vai passar muito rápido. Hoje é um dia propício a refletirmos sobre a vida, porque talvez tendo essa informação que a vida é rápida e a vida é passageira, talvez algumas pessoas vão usar isso como motivação para, se a vida é rápida e passageira, eu vou usar ela para viver o melhor que eu posso. Vou desfrutar dos prazeres, eu vou desfrutar de tudo que a vida tem para oferecer. E nós estamos vivendo isso no dia de hoje. Hoje um dia bem especial, que é Carnaval. Já começou a festa. E parece que eles não se contentam, né, em fazer a situação por si só. Novamente procuram afrontar Deus, né? Vocês se recordam, um tempo atrás, uma escola de samba chamada Gaviões da Fiel pegou uma ilustração, a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo e a imagem de Satanás, e Satanás arrastando o Senhor Jesus. E vocês se lembram a consequência que veio logo depois disso. No ano seguinte não teve carnaval, porque uma epidemia veio e muita gente morreu. E mais uma vez eles afrontam o Senhor. Não sei se vocês viram, está rolando aí pela internet. Uma pessoa vestida de demônio, e a música começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa pessoa faz o sinal da cruz da Igreja Católica. Então, as pessoas, elas acham que a vida é apenas esse momento, o que nós estamos vivendo. As pessoas acham que a vida, elas têm que ser desfrutada ao seu máximo, ao seu extremo, ao seu limite, porque vai passar mesmo. Ela vai passar. Se ela vai passar, eu tenho que viver da melhor forma possível, eu tenho que curtir ao máximo, eu tenho que desfrutar ao máximo do que está à minha disposição. Mas a Bíblia está nos dizendo que a vida é frágil, é como uma neblina que agora existe e que daqui a pouco não existe mais. E o irmão deu testemunho aqui, o irmão Joaquim. Ele pôde ver a fragilidade da vida, se não fosse o Senhor para operar um milagre na sua vida, nem o irmão estaria aqui mais. Então a vida é isso, gente. A vida é muito frágil, ela é muito passageira. E lá em 1 Pedro 2,11
diz algo mais sobre a vida. A vida lá, a palavra está dizendo que nós somos peregrinos, estrangeiros nessa terra. E diante dessa informação, o que nós fazemos? Porque o povo de Deus é um povo privilegiado, igreja. Nós temos aqui a informação. Nós temos a palavra que nos informa, que nos adverte. Nós temos o conhecimento, a informação. E você sabe que conhecimento e informação te colocam em posições privilegiadas. Mas quando nós sabemos usar, por exemplo, todos acompanharam essa destruição que houve lá na Turquia, né? Do terremoto. Sim. Quantas vidas se perderam? Parece que foram 40 mil pessoas até agora que morreram. 40 mil pessoas. Aí eu te pergunto, se aquelas pessoas tivessem o conhecimento de que um terremoto aconteceria ali, os prudentes talvez teriam tomado alguma atitude, sim ou não? Saído daquele local, ido para um outro local. Conhecimento nos dá vantagem. E o povo de Deus, muitas vezes, diante do conhecimento da palavra, diante do conhecimento que nos é revelado, não usa em favor de si próprio. E acaba caindo em muitas ciladas. E acaba caindo em muitas situações adversas. Porque não basta ter o conhecimento, temos que aplicar o conhecimento nas nossas vidas. O conhecimento das Escrituras, o conhecimento que Deus nos revela. Glória a Deus. Sabemos que essa vida ela vai passar de qualquer maneira. O reloginho que eu acabei de ilustrar, que está em cima da cabeça de cada um, o tempo está correndo, está regredindo, vai chegar uma hora que vai zerar. E o que temos feito com o tempo que Deus tem nos dado aqui? O que você que nos ouve, nos assiste, está fazendo com o tempo que Deus tem te dado? Como você tem vivido? Como você tem se portado? O que é um estrangeiro? O estrangeiro é alguém que é de uma nação que está em outra nação. E nós entendemos isso, nós trazemos isso para o nosso, esse conhecimento a gente usa no nosso dia a dia. Sabemos que não somos daqui. Um peregrino, o que é um peregrino? Um peregrino é uma pessoa que está em peregrinação. Um peregrino, ele está andando, ele está em movimento. Ele está, geralmente, um peregrino, ele está indo sempre em direção à terra dos sonhos dele, ao lugar da sua conquista. Um peregrino, ele nunca está na sua terra, ele sempre está em terra estranha, em terra diferente. Mas ele tem um propósito. Se você pegar os peregrinos do mundo, aí fora, eles sempre estão peregrinando, mas tem um propósito. Estão caminhando em direção a algo, movidos por um propósito. Por exemplo, se você pegar a rodovia Dutra, você vai ver muitas pessoas andando com cruzes nas costas, andando com, de várias maneiras, peregrinando em direção a Aparecida. Com um propósito. Qual é o nosso propósito? Temos a noção de que somos peregrinos, que a nossa vida está, o tic-tac do tempo está passando, estamos peregrinando na terra, e qual é o nosso propósito? O tempo está passando, o tempo está, não para, e temos tido. Talvez você diga assim, mas eu tenho vivido para a glória do Senhor, mas talvez muitos que nos ouvem hoje não estão vivendo. Não estão vivendo o que deveriam viver.
E o tempo está passando. E a vida, ela nos coloca em situações que muitas vezes nós não entendemos. São situações que muitas vezes nós nos questionamos. Eu creio que o irmão Joaquim, quando foi acometido daquela enfermidade, que eu nem sei qual é, talvez muitos questionamentos venham na sua cabeça, não veio, irmão? Mas hepatite C. Conheci também um irmão em Cristo. Não. Sim. Uma coisa comigo, a resposta foi essa: o senhor não tem mais nada. O que o senhor fez? Eu falei para ele: doutor, eu estou na casa do Senhor. Você tá vendo? Ele falou assim: continua ficando na casa do Senhor, porque eu sou um evangélico católico. Mas Deus só existe um. Deus só existe um, Sr. Joaquim. Filho do Sr. Joaquim. Está ali, meu irmão, minha cabeça foi um outro. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida do irmão Joaquim. Esse é o nosso Deus. A vida, ela vai passar de qualquer maneira, com Ele ou sem Ele, vivendo para Ele ou não vivendo para Ele. Diante do testemunho do irmão Joaquim, eu também conheci, eu já conhecia uma pessoa já há muito tempo, mas eu não sabia do testemunho dela. Era uma pessoa também, um senhor que é amigo meu, e ele também foi acometido dessa doença. E ele não conhecia a Cristo. E por coincidência, esposa e filhas estavam na igreja. E aquela enfermidade levou ele para os caminhos do Senhor. Só que no caso dele, o desfecho foi diferente. Ele teve que fazer, ele fez um transplante de fígado. Isso já tem 12 anos. E ele estava desenganado também pela medicina. E hoje ele está na casa do Senhor. Então vale a pena andar com Deus. Glória a Deus. Essa vida sem o Senhor, ela não vale a pena ser vivida. Verdade. É uma vida tão passageira, é uma vida tão rápida, é uma vida que vai passar. Só que as atitudes que nós tomamos vão determinar a vida que nós teremos. Por exemplo, se você escolher tomar atitudes fáceis para com a vida vai te responder de maneira dura. O irmão estava falando, hoje eu estou usando bastante o irmão Joaquim como exemplo. Eu cheguei, eu estava ouvindo o irmão falar que o caminho do Senhor é estreito. O caminho que conduz, a palavra diz isso. Eu tenho um hino que eu fiz esse hino. O Senhor vai ver o dia, eu vou ouvir. Amém. Eu vou ouvir esse hino. Amém. Que Deus me deu. O caminho é estreito. Agora o caminho que conduz à perdição é largo. Só que todas as vezes que as nossas atitudes são para escolher as coisas difíceis, a vida vai ser mais fácil. É um paradoxo. Agora, quando nós escolhemos as situações fáceis, a vida vai ser difícil. Não é fácil escolher as coisas do Senhor. Não é fácil a gente optar por escolher andar como o Senhor quer que andemos. Mas se fizermos isso, a vida vai se tornar mais simples. Porque o Senhor vai estar conosco. Porque o Senhor nos garante que a caminhada vai estar Ele presente. Então todas as atitudes que nós tomamos, elas vão determinar a vida que nós vamos ter. Como que nós vamos caminhar? Optando, porque sempre vai ser mais fácil, optar pelo caminho mais simples. Por exemplo, se está tendo uma situação complicada no casamento, qual que é a situação mais fácil de ser resolvida? Que o inimigo, ele vai sugerir, ele sempre vai sugerir, ele sempre vai oferecer algo.
é a separação, é o adultério, é a traição. Esse é o caminho mais simples. Quando alguma situação da vida começa a ficar difícil, qual é o caminho mais fácil para muitas pessoas tomarem? O caminho do álcool. Vamos tomar uma, você vai esquecer dos problemas. O caminho das drogas. Você vai dar uma cafungada numa carreira de cocaína ou fumar um baseado, você vai esquecer do problema. Só que as consequências, elas são desastrosas e danosas. Então, o inimigo, ele sempre vai sugerir o que é mais fácil. Ele sempre vai sugerir o que é mais simples, para que as pessoas usem daquele artifício para promover um alívio momentâneo. Só que as coisas de Deus, aparentemente, elas são mais difíceis de serem feitas, mas os resultados sempre serão o melhor possível para nós. As coisas de Deus, elas são fáceis de serem feitas, mas elas são difíceis de acreditar nelas. Os resultados que ela vai nos dar são maravilhosos, mas muitas vezes é difícil de crer. Eu te pergunto, vocês se lembram daquela ocasião que Jesus está com Pedro e chegam para cobrar impostos? Vocês se lembram? Aí Jesus pergunta algo para Pedro. Aí Pedro, ele pergunta se era lícito os filhos pagarem impostos. Aí Jesus fala, mas para não escandalizarmos, Pedro, vai pescar. Pega uma vara e vai para a beira do mar e joga o anzol. O primeiro peixe que você pegar, dentro da boca dele vai ter uma moeda. Um starter, se eu não me engano o nome da moeda. E essa moeda, um denário era um dia de trabalho de um trabalhador, que era o valor do imposto. Um starter era 2 dias de trabalho de um trabalhador. Então essa moeda pagaria o imposto de Pedro e o imposto de Jesus. Aí eu vos pergunto, o que era mais simples? Mais fácil de você acreditar. É mais fácil de você acreditar que você vai pagar um imposto, você vai ter que trabalhar 2 dias e vai receber pelo trabalho de 2 dias e vai pagar um imposto? Ou é mais fácil você acreditar que você vai para a beira do mar, vai pegar um peixe, dentro da boca do peixe vai estar uma moeda que você vai pagar os 2 dias de trabalho? O que é mais fácil de acreditar? O mais fácil de acreditar é que você vai trabalhar e você vai ganhar o dinheiro para pagar o imposto. Esse é o mais fácil de acreditar. Mas o que é mais fácil de fazer? Trabalhar 2 dias ou apenas ir para a beira do mar, jogar um anzol e pegar o peixe? As coisas de Deus são assim. As coisas de Deus, elas muitas vezes são difíceis de acreditar nelas, mas elas são fáceis de serem vividas. É o que aconteceu ali na pescaria. Era difícil acreditar que um anzol ia pegar um peixe e dentro da boca do peixe ia ter uma moeda. Isso é quase impossível, mas é o mais fácil de se fazer. Então, diante dessa vida breve e momentânea que nós temos, talvez aos nossos olhos e aos olhos de tantos que nos ouvem, é mais fácil viver de acordo com o curso do mundo. As coisas de Deus são mais difíceis, mas eu te digo, é mais fácil viver as coisas de Deus, porque os resultados são mais satisfatórios. Amém. Entenda! A decisão que nós tomamos por Cristo, a decisão que nós tomamos de andar com o Senhor, está pavimentando. Se não é por você, você que nos ouve, se não é por você que você decida andar com Ele, que seja pela sua descendência, porque a palavra nos garante que quando nós andamos nos caminhos do Senhor, Ele vai fazer de misericórdia com a nossa geração.
Então a decisão que nós tomamos hoje, talvez pareça que não tem relevância nenhuma, mas a decisão que é tomada hoje por andar com o Senhor está pavimentando o caminho que os nossos filhos, netos e bisnetos vão andar. Então, se não seja por você, que seja pela tua descendência. Mas nós estamos na terra e nós precisamos das coisas da terra, sim? E o homem tem uma falsa ilusão que é dono de alguma coisa. Sempre foi assim. O homem acha que é dono de alguma coisa, e o homem não é dono de nada, nunca foi. Nada nos pertence. Nós temos apenas a posse de algo por um determinado período de tempo. Nós só temos a posse de algo. As pessoas se iludem. Elas acham que são donas de algo, mas não são donas de nada. Na sua misericórdia infinita, o Senhor nos permite utilizarmos algumas coisas. Só que aí também vem um grande problema. Diante de uma vida finita que nós temos, uma vida passageira, existe um grande problema. Nós temos que usar as coisas da terra. Quando nós usamos, nós gostamos. Quando nós gostamos, nós nos apegamos. Quando nos apegamos, muitas vezes essas coisas tendem a tomar o lugar de Deus. Por exemplo, o irmão vem para a igreja de a pé, não tem carro, e aí de repente ele consegue um carro, e ele se apega tanto a esse carro, e esse carro já é motivo de tropeço, ele já não vem mais para a casa do Senhor. Quantas pessoas é assim, não sabem lidar com a bênção? As pessoas vêm para a casa do Senhor, não tem emprego, começa a clamar ao Senhor, o pastor ora, levanta a igreja, levanta o clamor, e Deus abre a porta de emprego, e aquela pessoa, depois que conseguiu o emprego, a casa do Senhor e a presença do Senhor já não serve de nada. Infelizmente as pessoas não sabem lidar com bênção. Então, para que isso não aconteça, nós temos que entender uma vida finita, uma vida que vai passar, e uma vida que nós temos que desfrutar das coisas da terra, sim. Mas o nosso coração, se estiver nas mãos do Senhor, nós vamos desfrutar de tudo. De tudo. Mas tudo que desfrutarmos não vai entrar no nosso coração. Porque o nosso coração pertence a Ele. E tudo aquilo que Ele colocar nas nossas mãos vai ser usado sim para nós, para a nossa família, mas também vai ser usado para o reino de Deus. Para abençoarmos as vidas, porque tudo só encontra sentido nessa vida quando as nossas vidas estão à disposição de outras vidas. Jesus, ele morreu por quem? Por vidas. Jesus morreu por vidas, por almas. Então tudo que fizermos nessa terra tem que sempre redundar em abençoar outras vidas. Uma vida passageira. Se nós vamos passar por essa terra, quantos já passaram por essa terra que não existem mais? É apenas uma escritura no chão, num pedaço de terra, chamado condomínio lá, né, apóstolo? É uma lápide apenas, com o nome. Quantos se tornaram apenas nessa terra uma lápide? Uma vida passageira. Mas se nós sabemos que não somos donos de nada, não vamos levar nada dessa terra, então qual o sentido da existência? Se nós não podemos levar nada daqui, mas nós podemos deixar marcas aqui. Nós podemos deixar as nossas digitais aqui. Nós podemos deixar um legado aqui. E isso encontra sentido na vida.
1703 nasceu um homem chamado John Wesley, fundador da igreja. É Wesley metodista. Esse homem viveu por 88 anos. E dizem que a casa que ele morava, no quarto onde ele vivia, existia, era um assoalho de madeira, e disse que aquele assoalho tinha a marca dos joelhos dele, de tanto ele orar ao Senhor. Ele viveu 88 anos, nasceu em 1703, morreu em 1793, se não me engano, fazendo as contas. 200 anos depois, um homem que ainda era uma criança, numa visita escolar à casa que John Wesley viveu, esse homem, todo aquele grupo de jovens fizeram essa excursão e depois todos voltaram para o ônibus, e a professora responsável por aquela turma deu falta dessa pessoa. Essa pessoa era chamada de Billy, e essa pessoa, a professora sai procurando e encontra esse menino ajoelhado naquelas marcas que John Wesley deixou no chão de tanto orar. E essa pessoa orava assim ao Senhor: faz de novo comigo o que o Senhor fez com ele. Glória a Deus, aleluia. E essa pessoa nada mais era, nada menos era do que um dos maiores pregadores que passou nessa terra no último século, Billy Graham. Um homem que viveu 99 anos, arrastou multidões, foi conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos, um homem que aonde passava, ele deixava o aroma, o cheiro do Senhor Jesus Cristo. Por causa de uma digital que alguém deixou nessa terra, um homem chamado John Wesley influenciou a vida desse menino. E esse menino chamado Billy Graham, só Deus sabe quantas almas se achegaram ao Senhor pela vida dele. Nós podemos deixar uma marca aqui nessa terra. Nós podemos escrever uma história com o Senhor, e uma história que vai influenciar gerações futuras. Você já imaginou seus filhos, netos, bisnetos, ou alguém ouvindo falar da sua história, e essa pessoa falando assim: poxa, o meu ancestral andou com Cristo, o meu antepassado serviu ao Senhor, e isso servir de inspiração? Nós não levamos nada, mas nós podemos deixar essa história marcada aqui na terra. Glória a Deus. Nós podemos, através da vida a qual nós vivemos, escrever um legado para gerações futuras, para que as pessoas se sintam inspiradas a andar com esse Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as atitudes que nós tomamos. As pessoas vão fazendo coisas, vão tomando atitudes e não refletem e não pensam no que estão fazendo, no que estão escrevendo na história. As pessoas vão vivendo de tal maneira que não se dão conta. A gente vai ganhando idade e a gente começa a estar em muitos velórios, sim? Ou não? Não é assim? Eu já tive alguns velórios que você vê aquelas rodinhas conversando, falando mal do morto. Será que no nosso velório vai ser assim? As pessoas vão estar falando o que é o nosso respeito. Nós temos a chance de deixar marca na vida das pessoas, marcas boas. Glória a Deus. Se não for para fazer algo bom, que não seja feito.
Porque talvez quando nós estamos fazendo algo naquele primeiro momento parece que não tem significado nenhum, não tem relevância nenhuma. Mas existem pessoas que são traumatizadas até hoje, traumas da infância que carregam por uma vida toda, porque quem fez não se deu conta da maldade que estava sendo feita. Nós temos a chance todas as vezes, e cada atitude que nós vamos ter, parar e refletir. Essa atitude que eu estou tendo vai criar que tipo de marca na vida da pessoa ou na minha história de vida? Reflexão, pensar antes de tomar atitude. Uma história está sendo construída. O reloginho, você queira ou não, esse está zerado. A gente não sabe quais são os números que estão registrando o nosso tempo, a nossa estadia aqui. Nós não podemos perder tempo. Essa é uma realidade. Não podemos perder tempo. O tempo passa, está passando. E o que nós estamos deixando para gerações futuras? O que nós estamos construindo? Tem um louvor que é muito lindo, ele chama In Memória. Esse louvor ele fala das atrocidades que foram cometidas com os cristãos na antiga Roma. Os cristãos sendo jogados nas arenas e sendo devorados vivos por leões, servindo de espetáculo para uma multidão que assistia. Mas o sangue que corria naquelas arenas estava escrevendo a história da igreja do Senhor. Hoje nós vivemos um período fácil, aparentemente fácil de andar com o Senhor, e mesmo assim muitos não querem. Você que me assiste pela internet, hoje é fácil você dizer que você é crente, que você é evangélico, que você professar uma fé em Cristo, mas vai chegar um tempo que, se você falar que você é cristão, como já existem em muitos outros países, é espada na garganta. E como que fica? Se sendo fácil as pessoas não querem, imagina sendo difícil. Então saiba que tudo que é feito no Senhor não é em vão. Mas para que a gente possa dar frutos, e eu vou terminar porque o tempo avança, nós temos que estar ligados direto na fonte. E a fonte tem um nome. A fonte é Jesus Cristo. Se nós não estivermos ligados na fonte, nós não geraremos nada para o futuro. O nosso coração, a nossa carne, ela é corrupta. Precisa ser lavada todos os dias no sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos todos os dias nos conectar a essa fonte eterna, para que nós possamos escrever uma história com o Senhor. Todos os dias nós temos que nos conectar nessa fonte e lavar o nosso coração. Por si só nós não conseguimos. Por si só, o que tenta tomar conta de nós é a ganância, o engano, a mentira, as fraquezas que a carne revela. E não tem quem seja forte não, igreja. Enquanto existe carne, enquanto existe um corpo de carne, precisa do Senhor Jesus Cristo todos os dias. É aquela velha historinha dos dois cães que lutam
É um cão do velho homem e o do novo homem. Quem que vai prevalecer? Aquele que você alimentar. Quem você tem alimentado? O novo homem, a nova criatura que desceu as águas e renasceu, ou aquela velha criatura? Eu ouvi um pregador falando uma vez, eu não lembro as palavras, mas foi muito interessante. Ele falou quando eu aceitei Jesus, quando eu desci as águas, quando eu me converti, eu achei que aquela velha criatura tinha morrido. Mas aquela velha criatura, ela está acorrentada, ela está numa corrente. E se você não cuidar, ela se solta. Ela se solta. Ela está quieta lá, acorrentada, mas ela se solta. Que todos os dias nós nos lavemos no Senhor, nosso coração, a nossa mente. Que renovemos todos os dias no Senhor. E que nós tenhamos o entendimento de que uma história está sendo escrita para gerações futuras. Eu quero que no futuro, todas as minhas anotações, todas as minhas, isso particular meu, todas as pregações que eu já fiz, que tenho anotado tudo em cadernos, caia nas mãos de alguém. E esse alguém possa se inspirar em tudo que aquilo ali está escrito e falar: poxa, eu também vou pregar a palavra de Deus, eu também vou fazer algo pelo reino de Deus. A nossa vida só se torna grande, só se torna relevante quando nós a colocamos à disposição do Senhor e decidimos escrever uma história com Ele. Eu te convido a ficar de pé. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Eu quero te convidar a orar comigo. Não importa se somos jovens ou velhos,